Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem com vocês aqui. Em primeiro lugar, feliz Páscoa a todos vocês, né? Que Deus abençoe cada um de vocês nessa Páscoa linda, nesse dia que se inicia. Muita alegria, muita união, muita paz no coração. E que todas as famílias, né, passem reunidas. Eu daqui a pouco, por exemplo, estarei também saindo e indo até a casa dos familiares do meu marido para passar a Páscoa. Lá depois eu mando uma livezinha para vocês. Então, meus amores, a Bruxa de Salem hoje está aqui para contar um relato que me foi enviado ontem. Esse relato também que foi enviado, ele é interessante porque a minha avó, lá no tempo, né, dela, isso já fazem anos, quando eu era pequena, ela me contava uma história similar. Eu vou começar pela história da minha avó, que é bem interessante. Depois eu conto o relato da pessoa em questão. A minha avó, ela quando eu era uma garota, ela sempre me contou essa história. Ela dizia que a minha avó ela perdeu uma filha de 5 anos, a irmãzinha do meu pai. Ela era pequena, tinha 5 aninhos de idade, uma garotinha muito boa, muito ativa. O nome dela era Marian. E inclusive quando eu era pequena eu via ela. E ela era uma garotinha assim que estava sempre brincando na frente de casa. E a minha avó gostava demais dela. Ela era assim, tipo, aquela criancinha que a mãe tem depois dos 42 anos, sabe? Quando a gente é mais velha. E a minha avó, a Marian, ela sempre brincava na frente de casa. E a minha avó sempre pedia para ela não sair para a estrada, porque na frente da casa da minha avó passava uma estrada e sempre tinha movimento de carro. Até hoje tem, é na Próspera, no bairro onde eu morava antigamente. Então, um belo dia, a Marian estava brincando na frente de casa e uma pessoa passou. E sabe aquelas casquinhas de sorvete? De sorvete sorvete normal. Jogaram na frente da casa, só que jogaram na estrada. A Marian, ela sempre teve tudo, só que criança não tem noção das coisas. Quando ela viu aquela casquinha, ela pensou que era daquele sorvetinho que a gente compra que vem com Maria Mole, sabe qual é? E ela foi juntar. Quando ela foi juntar, um caminhão veio. Ele pegou e ele freou com toda a vontade do mundo. Mas infelizmente não deu tempo. O paralama do caminhão forçou a cabecinha dela e quebrou o pescoço. Ela morreu na hora nos braços da minha avó. E a minha avó, desde então, ela sempre quis ver a procissão dos mortos, para ver se via Maria e o filho dela que havia morrido de acidente de carro, que é o irmão do meu pai, nessa procissão. E ela tentou de todas as formas fazer a procissão, né? Ver essa procissão dos mortos. A minha avó era bruxa, né? Então ela dizia que se botasse a roupa tudo contrário e tudo do avesso, conseguia ver a procissão dos mortos, né? Então ela sempre fez isso durante anos. Só que alguma vez ela esqueceu uma meia ou algo parecido. Só que teve um ano que ela disse: eu não vou fazer nada disso, eu vou ficar na janela de plantão. Vou acender uma vela e vou ficar olhando. Eu sou bruxa, eu vou conseguir ver. Esse negócio de botar tudo contrário, de ficar chamando isso e aquilo, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar no plantão e eu quero ver se realmente existe a procissão dos mortos, que eu quero ver a minha filha e o meu filho passar. Gente, e ela viu. Ela disse que viu. Eram várias pessoas e várias pessoas passando. Era uma coisa muito grande, passava na estrada. Eles todos com vela na mão, vestidos de branco. Só que assim, eles eram grandes, sabe? Eles tinham uma altura maior. Todos vestidos de branco e não dava de ver direito o rosto. Os rostos eram pálidos demais. Muito pálido. E eles iam em direção, assim, subindo a rua para cima. Sem caminho, sabe? Sem direção. A minha avó disse que quando ela viu aquilo, ela ficou apavorada, porque ela nunca imaginou que realmente isso fosse de verdade. Mas era. Você imagina você na frente da sua casa, olhando pela janela e de repente você vê uma procissão de mortos. Eu não sei o que eu faria. Mas enfim, a minha avó viu. E ela me disse que ai de quem dissesse para ela que isso era mentira. E o relato que eu tenho hoje para contar para vocês aconteceu aqui em Santa Catarina, só que numa cidade vizinha, Tubarão. Uma senhora do interior de Tubarão, uma senhorinha, que é benzedeira, ela estava essa noite que passou em oração. Porque geralmente as benzedeiras, elas fazem isso, né? Elas ficam em oração, elas ficam até tarde. Porque como a gente benze, a gente tem que também estar sempre em conexão com Deus, né? E é complicado.
A gente pega muito retalhamento, pega muita coisa errada. Eu, principalmente como bruxa, posso dizer isso. Mas, então, essa senhorinha, ela estava, né, ali fazendo as orações dela. De repente, ela viu na vidraça da janela dela algo que fazia tac, 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 tava batendo. E batia com força na janela. E ela disse que, ué, que estranho, que tá batendo na janela? Parecia assim um passarinho que viesse com o biquinho tava batendo. Então ela disse que parou e foi e ficou quieta. E ela disse que da casa dela onde ela mora, na rua, tem um poste bem na frente da casa, né? E ela tem a frente tá assim, a janela dela não é de madeira assim que fecha, é de vidraça. E ela disse que ela ouviu essas batidas, de repente ela começou a olhar na sala. Ela viu que as sombras que no poste passava eram de pessoas. Várias pessoas, várias pessoas caminhando. Sombra de várias pessoas caminhando. Mas eram várias mesmo, sabe? E ela disse que eram sombras altas, grandes, de esguia. E ela disse que passavam pela estrada. E aquela batidinha na janela. Então ela pegou e disse que foi até a janela. E quando lá ela chegou, ela viu a procissão dos mortos também. Ela disse que a batida que estava fazendo na janela era um ente dela querido que desencarnou há uns anos atrás. Ele veio e bateu na janela dela para dizer: Ó, tô passando. E ela disse que, por incrível que pareça, ela gelou quando viu ele diante da janela. Ele estava lá, olhou para ela, deu tchau e seguiu a procissão. Ela disse que o corpo inteiro gelou. A alma dela gelou por ver aqueles seres passando na estrada. É uma coisa, diz ela que é uma visão muito, mas muito diferente e principalmente assustadora, porque a pessoa não espera ver aquilo ali. É uma coisa assim que não tem nexo. Gente, eu nunca vi procissão dos mortos, mas eu acredito que deve ser bem estranho. Eu confesso que eu queria ver um dia. Eu queria ver meu pai de novo. Queria muito ver meu pai. Mas infelizmente, né, eu não tive essa honra. E ela teve essa visão. A procissão dos mortos estava diante dela, na frente da janela dela, os seres todos passando. Diz ela que eles caminhavam e iam, seguindo a estrada fora. No final da estrada tem uma grande figueira, sabe assim? Bem na esquina da estrada assim, tem uma figueira bem grandona. Ela diz que essa figueira fica lá, porque ela mora no interior de Tubarão, né? Especificamente na Madre. E ela disse que essa figueira fica bem na esquina dessa estradinha de chão. E ela disse que eles todos estavam caminhando em direção à figueira e entravam para dentro da figueira. E ali ele sumiu. Era como se fosse a figueira, fosse um portal. Gente, assim, o mundo dos espíritos ele é muito estranho. Ela viu, ela afirma de todas as letras que ela viu. E ela disse que viu de verdade e que não é mentira e que ela quis contar esse relato para mim, contar para vocês, porque foi agora, né? Essa semana. Então tá aí o relato dela. E esta semana também, o meu esposo, isso já vem de uma outra situação, estava na rua, sentado, mais ou menos meia-noite. Ele disse que passou um carro velho, na estrada, que eu moro numa avenida, e logo atrás do carro, um cachorro negro, correndo atrás desse carro. Esse cachorro negro, ele disse que não sabia ao certo se era um cão do inferno ou se era um lobisomem, mas que era grande, desengonçado e corria atrás desse carro numa velocidade fenomenal. Então, gente, o mundo dos espíritos é muito estranho, é muito cheio de mistérios. E a gente, cabe a nós, né, saber entendê-los. Então, eu espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Eu sou a Bruxa de Salem e um beijo bem grandão para todos vocês. Tá bom? Não esqueçam de deixar o seu ingresso, se inscrever no meu canal, de deixar o seu like e principalmente, né, de botar o seu comentário. Me perdoem, né, de eu ter repetido alguns vídeos aí, mas é que eu tô reeditando alguns, porque eu tô tentando botar uma capa nos meus vídeos. Um beijo bem grande, tá? Da Bruxa de Salem. Feliz Páscoa!